Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Ação Parlamentar. Te convido a ficar aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre dengue e como a Comissão de Saúde tem acompanhado as ações para combater a doença e controlar o número de casos. Também vamos apresentar os detalhes de um projeto de lei em tramitação aqui na Casa que autoriza o Poder Executivo a aderir o credenciamento de estacionamento em vaga preferencial para idosos por meio digital. Tem ainda a história do homem que dá nome ao Parque Ribeirão Vermelho. Sabe quem é? Fica por aí que você já vai descobrir. A gente começa o programa de hoje falando das comissões permanentes da Câmara Municipal. Ao todo, são 8 comissões. E esses grupos existem para estudar projetos de lei e manifestar opiniões, sejam elas técnicas ou relacionadas ao mérito, participar da realização de audiências e também fiscalizar os serviços públicos. Vamos saber como, na prática, esse trabalho acontece. Assim que um projeto de lei é apresentado por um vereador e começa a tramitar na Câmara, várias etapas precisam ser cumpridas. Uma delas é encaminhar a proposta para as comissões permanentes. Divididas por temas, elas avaliam tanto questões técnicas, ou seja, se aquele projeto é viável, e também fazem a análise do mérito. Todo projeto passa pela Comissão de Justiça, porque ela vê essa parte, não é? O mérito, tá certo? E aí é transporte, vai para mobilidade, né? Comissão de mobilidade, é obras, né? Então, aí o relator dessas comissões é que vai olhar a matéria e fazer um relatório. Olha, a propositura não está em condições de ir para o plenário porque a Constituição diz que não, essa matéria não é tratada por vereador, um exemplo, tá? Em São José dos Campos, existem 8 comissões permanentes. A de Ética, a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, a de Cultura e Esportes, Educação e Promoção Social, Meio Ambiente, Saúde, Economia, Finanças e Orçamento e a de Justiça, Redação e Direitos Humanos. Cada comissão é formada por parlamentares que ocupam dentro do grupo os cargos de presidente, relator e membro. Além do trabalho de análise de projetos de lei, as comissões também fiscalizam os serviços públicos e debatem políticas públicas. Nesse processo, elas ainda podem realizar visitas técnicas e consultar especialistas. A maior parte das reuniões acontece dentro da Câmara. Quando um projeto é analisado, cabe às comissões emitir um parecer, que pode ser favorável ou contrário à proposta. Em 2023, foram 1.475 pareceres. Quando favorável, o projeto está apto a ser votado em plenário. A comissão estuda a matéria, né? E o relator vai fazer um relatório se é favorável àquela propositura ou não, e vai dizer por quê. O revisor pode acompanhar ou não, tá? Se houver ali o relator com um posicionamento favorável e o revisor contrário, o presidente da comissão faz o desempate, né? Então, geralmente, todo projeto que vem para casa, ele vai para alguma comissão. Tem comissões que participam de todos. Exemplo, Comissão de Justiça. Também é função das comissões realizar audiências públicas. Os vereadores membros podem, inclusive, convidar representantes para prestar informações. Nós temos comissões permanentes que não à toa elas têm temas muito sensíveis. E dentro dessa perspectiva, incumbe, dentro da especialidade de cada uma dessas comissões, por exemplo, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, incumbe a elas também um dever fiscalizatório. O que isso quer dizer? Que uma responsabilidade muito importante, muito sensível, que elas possam chamar pessoas, convocar pessoas, mais do que isso, irem até determinados locais em loco. Por exemplo, fazer fiscalização em uma escola municipal, em um hospital, e verificar o funcionamento dessas instituições. Os vereadores que compõem as comissões têm um mandato de 2 anos. Cada membro da comissão
ainda conta com um suplente. A composição das comissões ela é estabelecida pelo próprio regimento interno da Câmara Municipal de São José dos Campos, e uma ideia que é importante, até por uma questão de ordem constitucional, é haver uma espécie de pluralismo na representatividade, ou seja, uma comissão não ficar tomada só por vereadores de um mesmo partido. Então, essa pluralidade é importante, e nós temos 8 comissões em São José dos Campos, né? Como regra, as comissões elas têm um presidente com seu suplente, um relator com seu suplente e os demais membros. Exceção feita a nossa comissão de ética, perceba a importância dela, que tem um presidente e daí 3 relatores e, claro, cada uma dessas vagas com seus respectivos suplentes. Pois é, uma dessas comissões, como a gente viu, é a da saúde, que tem acompanhado a epidemia de dengue e esse aumento no número de casos da doença. Você já percebeu que neste ano a dengue veio mais perigosa? Trazendo preocupação não somente para quem faz parte do grupo de risco, mas até mesmo de jovens. Especialistas que atuam no combate à epidemia afirmam que o mosquito se tornou mais resistente, fator que impactou no aumento no número de internações e mortes pelo vírus. A dengue está bem mais grave, tá? As pessoas estão ficando bem mais graves. Está ocorrendo uma plaquetopenia, é um distúrbio de coagulação que a pessoa desenvolve e que pode desenvolver hemorragias, tá? Hemorragias, pode desenvolver infecção pulmonar, infecção abdominal. Eu trabalho em terapia intensiva, então eu tenho pego bastante paciente com um quadro de dengue grave. Dengue grave, que o paciente fica chocado e entubado e vai a óbito. Na Câmara Municipal, o tema tem sido muito debatido pela Comissão de Saúde, composta pelos vereadores Milton Vieira, Zé Luiz e Dulce Rita. Reuniões mensais foram realizadas com representantes do poder público para encontrar soluções para o problema. Entre as propostas apresentadas estavam a criação de uma estrutura somente para atender os casos da doença, política pública que foi implantada na cidade desde o mês de março. São centros focados em dengue, né? Então, com protocolo, seguindo o protocolo, já preparados, inclusive fisicamente, para ter um atendimento mais otimizado. Tendo um atendimento mais otimizado, né, com foco no paciente, todo o tempo que esse paciente acaba ficando acaba sendo mais enxuto. Outro questionamento apontado pela comissão foi referente à necessidade do aumento de ações relacionadas à limpeza pública, além de investimentos em fumacê e mutirões de visitas pelas equipes epidemiológicas. Uma forma de ajudar a aumentar o cuidado entre as pessoas e reforçar a fiscalização. Mas além dos esforços do poder público, a sociedade também precisa fazer a sua parte. E a consciência coletiva é fundamental para diminuir o número de pessoas infectadas. Nenhuma pessoa está imune a ser picada pelo Aedes. Então, é extremamente importante essa preocupação coletiva, tá? A gente cuidar da nossa casa, tá? Porque não só por nós, pela população toda, pelo seu vizinho, cuidar do que é nosso, do que importa para a gente, mas pensando também nas outras pessoas. Quem vai ser impactado por uma coisa errada que nós estamos fazendo no nosso quintal? E para o futuro, os vereadores destacam que a palavra-chave para buscar a erradicação da doença é prevenção. A expectativa é que a vacina contra a dengue, que está sendo produzida, possa ser disponibilizada para toda a população até o ano que vem. Por isso, os vereadores estão atentos para que o poder público garanta a compra da vacina e, assim, consiga promover a imunização da população joseense. Eu creio que cada vez mais o poder público, as políticas públicas, elas têm que trabalhar forte com a ferramenta da informação e do engajamento das pessoas. Creio que esse período que nós estamos passando ainda, ficou claro que cada vez mais o município e todos os organismos que compõem as forças públicas, elas precisam trabalhar sim com a prevenção e a informação.
Pois é, pessoal, sempre bom reforçar que no caso da dengue, as iniciativas do poder público para combater a doença são essenciais, mas as ações individuais precisam acontecer de forma permanente. São aquelas regras básicas de não deixar água parada no quintal de casa e também cuidar dos espaços públicos. O que a gente faz agora vale não só para esse momento, como também para os próximos anos. Essa é a única maneira de evitar que a gente viva de novo, no ano que vem, mais uma crise como essa. Bom, a gente faz agora uma pausa e daqui a pouquinho tem informação sobre credenciamento para a vaga preferencial de estacionamento. É um projeto de lei que está em tramitação aqui na Câmara Municipal. É já já. Voltamos com o Ação Parlamentar. E um projeto de lei de autoria do vereador Juvenil Silvério, que está em tramitação aqui na Câmara Municipal, autoriza o Poder Executivo a aderir o credenciamento de estacionamento em vaga preferencial para idosos, isso por meio digital. Vamos entender a proposta agora, na reportagem. Esse símbolo pintado no chão é comum nos estacionamentos. Ele indica que a vaga é destinada aos idosos, garantindo que as pessoas com mais de 60 anos tenham preferência. E para usufruir do benefício é preciso fazer um credenciamento. Hoje a pessoa idosa, ela se dirige ao Acesso Já, que fica ali localizada na Praça Afonso Pena, e ela faz a solicitação do seu cartão de estacionamento. Esse cartão de estacionamento permite com que ele pare o carro em locais de interesse próximos aos estabelecimentos. São aquelas vagas demarcadas, tanto em estabelecimento privado quanto na rua mesmo. Para otimizar esse processo, o vereador Juvenil Silvério criou um projeto de lei autorizando a Prefeitura a aderir ao credenciamento digital, que permite que idosos façam credenciamento pelo portal gov.br e imprimam o cartão de identificação sem a necessidade de comparecimento presencial. Nós temos uma demanda, a cidade hoje, por pulsar a tecnologia, seria inconcebível nós termos na nossa prefeitura o acesso restrito a essas pessoas que precisam desse apoio, que é retirar então essa autorização para se parar em vaga para idosos. A nossa intenção é que esse projeto, sendo aprovado em plenário e também sancionado pelo prefeito, possa facilitar a vida dessas pessoas e pela internet tirar o seu credenciamento para utilizar as vagas necessárias e exclusivas para idosos. O texto está em tramitação na Câmara. De acordo com o vereador, a proposta é uma forma de atualizar a gestão pública para as novas ferramentas tecnológicas e assegurar uma ação que é um direito da classe idosa. Tem o conforto do lar, em qualquer lugar pode ser feito essa retirada desse documento e muito mais do que isso, é dar a eles o direito que eles têm como idosos, como contribuintes, como pessoas que já fizeram tanto pela nossa sociedade, agora tem um direito de poder parar mais próximo dos locais que eles vão fazer uma visita, de repente até uma clínica, né? Hospital, supermercado, ou seja, facilita muito a vida dessas pessoas. O vereador ainda reforça que iniciativas como essa, que reconhecem necessidades de grupos específicos, devem fazer parte do trabalho dos parlamentares. Bom, quando você reconhece, né, a Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, ela reconhece o direito dessas pessoas, seja ela PCD, idoso, mulher, enfim, todo o segmento da sociedade, é uma forma que a Prefeitura e a Câmara juntas possam fazer políticas públicas que beneficiam essas pessoas. Então é nosso papel cuidar disso, é nosso papel ouvir os anseios das pessoas e poder criar leis para que isso seja na prática efetivado. Mas mesmo com credenciamento digital, atenção! O cartão deve estar impresso em todos os veículos utilizados pelo idoso. Com esse certificado impresso, ele tem que levar em todos os veículos que ele se utilizar. Ele não precisa ser o detentor daquele veículo, mas muitas vezes também ele acaba sendo um passageiro, algum familiar acaba levando ele para alguma consulta médica ou para algum shopping, um supermercado, e ele pode levar essa credencial. Importante que ele sempre deixe essa credencial à vista no painel do veículo, porque a falta desse documento, quando a pessoa estiver parada em vagas especiais para idoso, pode gerar uma multa grave aí de até 5 pontos na carteira, que são cerca aí de R$140 no bolso do cidadão. Hora de fazer mais um intervalo e no próximo bloco você vai conhecer a história de Oswaldo Henrique Simache, que dá nome ao Parque Ribeirão Vermelho.
Estamos de volta com o Ação Parlamentar. E você conhece o parque que fica na região oeste de São José dos Campos, no bairro Urbanova, né? Ele é mais conhecido como Parque Ribeirão Vermelho, mas o nome do espaço é uma homenagem a Oswaldo Henrique Simachi. E é um pouco da história dele que você vai conhecer agora. Diversão para todas as crianças, beach tênis, pista de caminhada, espaço de sobra para a prática de esportes e para o descanso. O lazer está espalhado por todo o Parque Ribeirão Vermelho, na zona oeste de São José. O passeio por aqui atende a todos os gostos, viu? Tem diversão o ano inteiro. Pode ser até só para uma caminhada, para relaxar, curtir um pouco o visual, mas além da qualidade de vida e do lazer, o parque também é um lugar de preservação ambiental. A área verde deixa o clima ainda mais agradável, um verdadeiro refúgio natural. E em meio à calmaria, o nome Oswaldo Henrique Simachi, escrito na placa, às vezes passa despercebido. Mas não para o Dorival. O educador físico conheceu bem aquele que tem o nome espalhado pelo parque. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que, não só para mim, mas para todos os alunos que o conheceram, foi quase como um pai, um mentor, uma pessoa que realmente queria que a pessoa fosse um excelente profissional e gostava do que fazia, tinha paixão pela educação física. Então isso era motivador, era uma coisa que fazia com que nós pensássemos em querer também ter ele como exemplo e seguir a profissão. Oswaldo era argentino e chegou ao Brasil em 1956, ainda aos 9 anos de idade. Logo se apaixonou pelo basquete, esporte ao qual dedicou a maior parte da vida. O acervo, guardado com carinho pela dona Lucínia, é só um recorte das conquistas do marido. Como atleta e técnico, ganhou notoriedade. As medalhas são prova disso. Essas aqui recebeu quando jogou pela Seleção Paulista, ouro e prata, durante a década de 70. Depois veio a vida acadêmica. Trabalhou assim muitos anos na ETEP, né, como professor de educação física, muitos anos no Instituto São José. Saiu de lá justamente porque surgiu o curso de educação física aqui e ele foi ser o coordenador. Então, a vida inteira dele foi envolvida com a educação física. Como professor, Oswaldo também foi importante para a cidade. Foi fundador do curso de Educação Física da Fundação Vale Paraibana de Ensino, a Univap, em 1994. História que o filho, Henrique, pôde acompanhar. Eu fui aluno dele no ensino médio, né, no curso técnico que eu fiz. Depois fui fazer graduação e fui aluno dele na universidade, né? Então, e aí fui fazer o mestrado aí na Univap e tinha ele por perto, não necessariamente como professor mais, mas tinha ele por perto o tempo todo, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, minha relação com meu pai, além de ser uma relação pai-filho, né? Foi uma relação basicamente acadêmica total, né? Desde todos os meus passos dentro do ambiente escolar, seja lá no começo no fundamental até a minha formação no mestrado, foram todas tendo ele por perto, né? E efetivamente dando aula para mim, né? A trajetória do pai como atleta e professor encheu o Henrique de orgulho e o incentivou na escolha da carreira. Eu vi ele fazendo educação física, aquele amor todo. Eu gostava de esporte e eu nem vacilei, né? Eu já fui na sequência, fiz a faculdade de educação física, fiz o mestrado, fui dar aula no ensino superior também. E eu tenho certeza que muito das partes em que eu sou bem sucedido trabalhando são hábitos e comportamentos que eu copio, né? Copio no bom sentido, de ter visto meu pai à minha frente como um acadêmico, né? Como um professor. Oswaldo faleceu em 2014. No mesmo ano, recebeu a medalha de mérito educacional professor Everardo Miranda Passos, honraria concedida pela Câmara pelos serviços prestados à cidade. Já em 2017, decreto da Prefeitura denominou o Centro de Lazer Ribeirão Vermelho como Parque Oswaldo Henrique Simachi. Para quem o acompanhou a vida toda, a homenagem fortalece o legado e a história construída por ele. Se você for conversar com as pessoas que conviveram com ele, os alunos, todos só falam bem dele. Então, foi uma homenagem muito bem-vinda e o que a gente tem é muito pouquinho, né? De tudo que ele representou para a educação física, para os alunos, formação de professores.
Que bacana, né? E o Ação Parlamentar fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever esse programa e outros da nossa programação, é só acessar o canal do YouTube TV Câmara SJC. Um beijo e até a próxima.